Lara era a personificação do movimento. Aos 19 anos, sua vida era uma dança constante entre as aulas de balé, as corridas matinais no parque e os sonhos de viajar o mundo. Cada passo que dava era firme, cheio de propósito e da certeza de quem acredita ter o controle total sobre o próprio destino. Ela não apenas caminhava, ela flutuava, impulsionada por uma energia que parecia inesgotável. Seus dias eram meticulosamente planejados para extrair o máximo de cada segundo. O som das sapatilhas no assoalho do estúdio era sua música preferida, e o suor, a prova de sua dedicação. Para Lara, o corpo era uma ferramenta de expressão, um veículo para suas ambições. Seus amigos a admiravam por sua disciplina, e sua família, por sua paixão contagiante pela vida e por tudo que ela tinha a oferecer. Ela colecionava planos como quem coleciona selos. Um intercâmbio na Europa, uma maratona em Nova York, uma trilha pela Patagônia. Todos os seus objetivos envolviam força, resistência e, acima de tudo, a liberdade de ir e vir. O sedentarismo era seu maior inimigo. E a imobilidade, um conceito tão distante e abstrato que nem sequer ocupava seus pensamentos, uma possibilidade que pertencia a um universo completamente diferente do seu. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto voltava de um ensaio, ela sentia a satisfação do dever cumprido. O sol aquecia seu rosto e a brisa leve parecia aplaudir seu esforço. Ela pedalava sua bicicleta com a mesma graça com que dançava, sentindo os músculos responderem, viva e pulsante. Naquele momento, o futuro parecia uma estrada aberta, um convite para correr ainda mais rápido em direção aos seus sonhos. Era um dia comum, um daqueles que se dissolvem na memória sem deixar rastros. No entanto, aquele instante de plenitude era a calmaria que precede a tempestade. Lara mal sabia que, em uma fração de segundo, a melodia de sua vida seria interrompida por um silêncio ensurdecedor, e que a estrada à sua frente estava prestes a se transformar em um labirinto escuro e desafiador. O som agudo de pneus cantando no asfalto foi a última coisa que Lara ouviu antes que o mundo girasse e se tornasse escuridão. Quando abriu os olhos, o teto branco e estéril de um hospital substituiu o céu azul. A dor era uma presença avassaladora, mas algo era ainda mais assustador, a ausência de sensibilidade da cintura para baixo. Um vazio onde antes havia força e controle. Os dias se arrastaram em uma névoa de exames, vozes sussurradas e olhares de compaixão. A fratura na coluna torácica era grave. O diagnóstico veio como uma sentença, proferido por um médico com palavras cuidadosas, mas que pesavam como chumbo. A chance de voltar a andar era mínima, quase nula. Cada palavra destruía um dos seus sonhos, quebrando os planos que ela havia colecionado com tanto cuidado. O quarto do hospital se tornou sua prisão. As pernas que antes a levavam para onde quisesse, agora jaziam inertes sob o lençol, estranhas a ela. A frustração era um veneno que corroía sua alma. Tentar mover um dedo do pé e não obter resposta era uma tortura diária, um lembrete constante de tudo o que havia perdido. A dançarina, a corredora, a viajante, pareciam ter morrido naquele asfalto. A cadeira de rodas foi apresentada como sua nova companheira. Para os médicos, era um instrumento de liberdade. Para Lara, era o símbolo de sua derrota. Ela via o reflexo de uma estranha no espelho, alguém que ela não reconhecia. A raiva e o luto a consumiam, isolando-a de sua família e amigos, que não sabiam como atravessar a muralha de dor que ela construiu ao seu redor. No silêncio profundo de uma madrugada, o peso da realidade a esmagou por completo. O movimento, a essência de sua identidade, havia sido roubado. A pergunta que ecoava no quarto não era mais sobre o acidente, sobre culpa ou sobre o porquê. Era uma pergunta muito mais aterrorizante e fundamental. Se eu não sou mais quem eu era, quem eu me tornarei agora? A reabilitação começou de forma brutal. A fisioterapia era um campo de batalha diário,
onde cada exercício era uma montanha a ser escalada. Os terapeutas moviam suas pernas passivamente, tentando despertar nervos adormecidos, mas a resposta era sempre a mesma: o silêncio. A dor física era intensa, mas a dor emocional de lutar por algo que seu corpo se recusava a fazer era ainda pior. Os meses passavam e o progresso era medido em milímetros, em espasmos involuntários que os médicos diziam ser um bom sinal, mas que para Lara pareciam apenas uma zombaria de seu antigo controle. Ela via outros pacientes com lesões diferentes progredindo, dando seus primeiros passos com andadores, enquanto ela permanecia presa à cadeira, assistindo à vida pelos vidros da sala de fisioterapia. A esperança inicial deu lugar a um desespero profundo e sombrio. Havia dias em que ela se recusava a sair da cama. Dias em que a única energia que tinha era para chorar. A depressão se instalou como uma névoa densa, distorcendo sua percepção e sussurrando em seus ouvidos que todo aquele esforço era inútil. Ela se sentia quebrada, um projeto inacabado, e a vontade de desistir era quase irresistível. Se você já se sentiu no fundo do poço e encontrou uma força que não sabia que tinha, compartilhe sua história nos comentários. Sua jornada pode inspirar alguém que precisa ler isso hoje, alguém que, como Lara, está lutando para encontrar um motivo para continuar. Sua experiência de superação pode ser a luz que outra pessoa precisa para dar o próximo passo em sua própria batalha. Foi nesse abismo de desespero, no ponto mais baixo de sua jornada, que algo mudou. Olhando para uma foto antiga de si mesma no topo de uma montanha, ela não sentiu pena, mas uma fagulha de raiva. Uma raiva desafiadora contra o destino, contra o diagnóstico, contra a voz em sua cabeça que dizia que era o fim. Foi no fundo do poço que ela encontrou inesperadamente a primeira pedra para construir seu caminho de volta. A fagulha de raiva se transformou em uma chama de determinação. Lara mudou sua abordagem. Em vez de focar no que não podia fazer, ela decidiu celebrar cada minúscula vitória. Um músculo da coxa que contraiu por um microsegundo. A capacidade de se transferir da cadeira para a cama sem ajuda. Cada conquista, por menor que fosse, era um tijolo na reconstrução de sua confiança. Ela começou a pesquisar, a ler sobre neuroplasticidade e casos de recuperação considerados impossíveis. Passou a visualizar seus músculos funcionando, a imaginar o sinal do cérebro viajando por sua espinha e chegando aos seus pés. A fisioterapia deixou de ser uma tortura e se tornou um laboratório. Ela e seu terapeuta testavam novas técnicas, novos estímulos, recusando-se a aceitar os limites impostos pelo diagnóstico inicial. E então, um dia, aconteceu. Durante um exercício na barra paralela, apoiando todo o peso nos braços, ela se concentrou com uma intensidade feroz. Ela ordenou que sua perna direita se movesse. E, para o espanto de todos na sala, seu pé se arrastou por 1 centímetro no chão. Não foi um passo, foi um arrastar. Mas foi a coisa mais bonita que Lara já tinha feito. Aquele pequeno movimento abriu as comportas da esperança. O impossível havia se tornado possível. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de um alívio e uma alegria catárticos. A partir daquele dia, a jornada mudou de tom. A luta continuou árdua, cheia de quedas e frustrações. Mas agora havia um farol no horizonte, a prova concreta de que o esforço não era em vão. Semanas depois, sustentada pelo terapeuta, ela deu seu primeiro passo trêmulo e instável, sem o auxílio das barras. Foi um passo desajeitado, curto, que exigiu cada grama de sua força. Mas aquele passo não era apenas o fim de um período sombrio. Era o verdadeiro começo de uma nova vida, uma que ela estava construindo não com os dons que recebera, mas com a força que descobrira dentro de si. Lara nunca mais dançou balé da mesma forma, mas aprendeu uma nova coreografia, a da resiliência. Andar se tornou sua arte, cada passo uma expressão de gratidão e superação.
A jornada de reabilitação durou anos, mas ela reaprendeu a caminhar, a correr e, eventualmente, a escalar. A menina que aprendeu a andar novamente não era a mesma que havia perdido o movimento. Era uma versão mais forte, mais empática e mais consciente. Seus sonhos mudaram. A vontade de viajar pelo mundo permaneceu, mas agora com um novo propósito. Ela se formou em fisioterapia, dedicando sua vida a ajudar outras pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes. Sua própria história se tornou sua ferramenta mais poderosa, oferecendo não apenas conhecimento técnico, mas uma esperança autêntica, vinda de alguém que esteve exatamente onde seus pacientes estavam. Ela compreendeu que a maior deficiência não é a física, mas a falta de esperança. Em suas palestras e em seu trabalho diário, Lara ensinava que as quedas são parte do processo e que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Ela se tornou um farol para muitos. A prova viva de que os limites, muitas vezes, são apenas o ponto de partida para descobrir nosso verdadeiro potencial. A história de Lara, a menina que aprendeu a andar novamente, é um poderoso lembrete de que o espírito humano pode florescer nas circunstâncias mais adversas. Ela nos ensina que, mesmo quando o mundo nos diz que é impossível, existe uma força interior capaz de reescrever o roteiro. A sua jornada nos mostra que a virada na vida não é um evento, mas um processo de reconstrução diária. A superação de Lara nos inspira a olhar para nossos próprios desafios de uma nova maneira. Se essa mensagem tocou o seu coração e te deu uma nova perspectiva, inscreva-se no canal para mais histórias que fortalecem a alma. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar precisando de uma dose de esperança hoje, para que essa corrente de força e inspiração nunca pare.